Olá, Físio! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E aqui nesses vídeos eu te ensino a ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. E por isso que você não pode vir para esse vídeo sozinha. Então já aproveita, clica aqui embaixo nesse botãozinho de compartilhar e já encaminha esse vídeo para uma colega físio para que ela também tenha acesso a esse conhecimento. O meu nome é Jéssica Moreira, eu sou fisioterapeuta pélvica, mestre especialista em saúde da mulher. E nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como essa evidência aqui ela vai te ajudar na massagem perineal. É uma evidência bem recente e a gente vai ponto a ponto nela para eu te explicar o que esse estudo está mostrando. Então, Físio, pega papel, pega caneta, já se acomoda, porque hoje a gente vai falar sobre uma das melhores técnicas, uma das técnicas mais comprovadas cientificamente, que é a massagem perineal. E esse artigo aqui, ele traz ponto a ponto como que a gente deve fazer essa técnica, como que a gente pode explicar essa técnica para a nossa paciente e ainda traz outros detalhes bem importantes. Então, o que você vai aprender nesse vídeo de hoje? A gente vai discutir esse estudo aqui, que é o estudo de Álvarez Gonzalez de 2021, que ele fala sobre a prevalência de trauma perineal depois da técnica da massagem perineal. Então, duas técnicas de massagem perineal. Uma que a paciente vai fazer só em casa e uma que eu faço no meu consultório. E eles queriam analisar a diferença entre essas duas técnicas de aplicação. Então, é um estudo de 2021, um estudo bem importante, e a gente vai esmiuçar cada informação dessa para você poder usar lá no teu consultório. Então, Físio, fica até o final desse vídeo comigo para não perder nenhuma dessa etapa aqui desse artigo, que a gente vai falar desses métodos, da massagem, dos resultados. Só assim você vai conseguir fazer de forma correta essa técnica que tem tanta evidência com a tua paciente, porque senão você sempre vai ter dúvida, porque é uma técnica que gera ali uma certa insegurança na aplicação dela, principalmente quando você está começando. E essa técnica, por trazer tantas dúvidas, eu discuto muito sobre ela com as minhas alunas da jornada da gestação ao pós-parto, que é o meu método de ensino para fisioterapeutas. Hoje eu acompanho mais de 800 alunas e eu faço questão de aprofundar nesse conteúdo aqui também, sobre massagem perineal, treinamento do expulsivo, porque tudo, quando a gente vai fazer com a nossa paciente, a gente tem que ter domínio. E eu faço questão de trazer esse domínio, trazer essa prática clínica para as minhas alunas. E hoje aqui eu quero trazer essa prática clínica, as evidências também para você, para que você tenha mais segurança quando você for aplicar com a tua paciente. Então vamos lá, Físio. A gente vai falar ponto a ponto sobre esse artigo. Depois eu vou disponibilizar o link dele aqui na descrição desse vídeo, mas já pega papel e caneta, que a gente vai falar algumas coisas muito importantes aqui. Primeiro, que a ruptura perineal, então o trauma perineal, é uma lesão de tecido que ocorre durante o parto por via vaginal e é classificada em 4 graus. Então, o trauma perineal ele é classificado em 4 graus. O primeiro grau ele vai afetar apenas a mucosa vaginal ou a pele perineal. O segundo grau ele vai afetar já algumas fibras musculares do períneo. Então, o segundo grau é um pouquinho mais intenso. O que mais acontece? O que a gente mais vivencia no consultório? Grau 1 e grau 2. Já no terceiro grau, a lesão ela já atinge também os músculos do esfíncter anal, então uma lesão mais grave. E na ruptura de 4º grau, a gente tem, além de todas essas lesões que a gente falou, também a mucosa retal afetada. Então, a lesão grau 4 é uma lesão bem importante e uma lesão que está bem associado com disfunções pélvicas, principalmente a incontinência anal.
E por essas lesões representarem um impacto tão grande para o assoalho pélvico, nos últimos anos vem surgindo aí várias evidências sobre como prevenir esse trauma perineal mais grave, principalmente de terceiro e de quarto grau, para que a gente possa prevenir também as disfunções pélvicas, prevenir essas lesões tão graves que impactam também na qualidade de vida da minha paciente. Então, ao longo dos anos, nas últimas décadas, eles estão estudando muito a fundo, principalmente sobre a massagem perineal. A gente, nos últimos anos, tem bastante estudos aí comprovando a efetividade dessa técnica, que é uma técnica que a gente usa muito no nosso consultório e é uma técnica que já foi comprovado que ela ajuda a reduzir esse trauma perineal mais grave. E qual a explicação fisiológica que a massagem perineal pode reduzir o trauma perineal? A resposta é que a massagem ela aumenta a elasticidade do tecido perineal, então melhorando essa elasticidade a gente evita aí principalmente os traumas mais graves. Então a gente está aqui trabalhando uma estrutura miofacial, uma estrutura que tem uma elasticidade adequada, no entanto, que ao longo da vida podem ocorrer tensões musculares, podem ocorrer ali alguns pontos de tensão que podem dificultar esse alongamento. Então, a massagem perineal, ela vai ajudar nessa melhora da elasticidade miofacial. Segundo ponto, como ela melhora esse alongamento muscular, ela também vai auxiliar a ajudar ali, né? Vai reduzir a queimação, a dor perineal, tanto durante o trabalho de parto quanto depois, porque depois as lesões, principalmente as mais graves, estão bem associadas com dor perineal no pós-parto. E pensa na tua paciente que vai ter que amamentar e ficar sentada várias vezes ao longo do dia. Se ela tem dor na região, como que ela vai ficar sentada? Ou ela vai amamentar com desconforto, ou aquela dor ela vai piorando. Então a gente tem que pensar nisso também. Tem que pensar em prevenir lesões que podem gerar um desconforto ali a longo prazo na minha paciente. Mas apesar de a massagem aí ter ganho espaço nos últimos anos, de a gente ter bastante evidência saindo, a gente ainda não tem uma padronização. Então a gente ainda não tem um protocolo de aplicação. Por exemplo, é a terapia manual que vai ser usada. Mas como que vai ser usado? Qual a duração? Qual o método de aplicação? É automassagem? Vai ser aplicado pelo profissional? Qual a frequência? O início da aplicação é com quantas semanas? Ah, vai ser usado o Epinô em conjunto com a massagem. Então, vários estudos fazem de maneiras diferentes. Hoje a gente já sabe algumas dessas respostas, né? Então, hoje a gente sabe que é a terapia manual que vai ser usada, que 2 vezes na semana é o ideal. A gente já tem estudos que mostram que acima disso não tem resultado diferente. Então, a gente já tem algumas respostas, no entanto, eu ainda não tenho um protocolo de aplicação. E nesse estudo aqui, o objetivo dele era determinar a eficiência da massagem perineal na prevenção dessa ruptura perineal e identificar as possíveis diferenças entre técnicas de aplicação. E essas duas técnicas seriam a automassagem ou a técnica aplicada pelo profissional. Depois a gente vai comentar bastante sobre essa autoaplicação, mas esse é um desafio muito importante do profissional, porque eu peço para minha paciente fazer, mas ela não faz, e a gente vai trabalhar bem a fundo esse ponto aqui para você também conseguir êxito com essa técnica lá com a tua paciente. E nesse estudo, com esse objetivo bem importante, eles pegaram 3 grupos: o grupo automassagem, o grupo massagem feita pelo profissional e o outro grupo, o grupo controle. Então eram 3 grupinhos, 3 grupos de 30 gestantes.
Então, a gente vai ver o que eles fizeram em cada etapa dessa. Vamos lá. Então, no grupo automassagem, a paciente tinha que fazer a massagem em casa. Então, elas receberam instruções sobre como realizar essa massagem perineal durante a gestação. Então, eles falaram que ela deveria ser aplicada 2 vezes na semana, em dias alternados. Então, não podia fazer segunda, terça e quarta. Não, tinha que dar um intervalo entre um dia de aplicação e outro. Durante 10 minutos, então durante 10 minutos a paciente iria fazer essa massagem com lubrificante à base de água, a partir de 34 semanas de gestação. Então, todas essas coisinhas aqui a gente já sabia por estudos prévios, eles incluíram aqui nesse protocolo, porque eles queriam trazer bem bonitinho para a gente ter resultado no estudo. Eles trouxeram também a posição que a gestante deveria ficar durante a massagem, que deveria estar bem confortável e relaxada. Não adianta a paciente fazer uma técnica para relaxamento se ela está ali com aumento de tensão muscular. Não vai adiantar nada. Então, eles recomendaram que ela ficasse ou de bruços ou na posição semi-sentada, para que ela ficasse bem acomodada, bem relaxada. Não foi falado aqui se o marido poderia participar, mas até para conforto da paciente, eu oriento que o marido possa ajudar, porque facilita muito essa aplicação. Então, no teu caso, se você for orientar para a tua paciente, o marido pode entrar aí em ajudar a gente nessa técnica, porque facilita muito. Então, eles orientaram que essa paciente iria fazer massagem externa. Então, massagem externa a gente está falando de musculatura superficial. E eles falaram de semicírculos. Então, em toda a região externa, era para a paciente fazer semicírculo. Em ambos os lados do vestíbulo vaginal, então de ambos os lados ela ia trabalhar nesse semicírculo, e também com bombeamento. O que é bombeamento? Eles queriam que ela apertasse o centro tendíneo e relaxasse. Aperta o centro tendíneo e relaxa. Porque esse bombeamento iria auxiliar ali na redução da tensão nessa região do centro tendíneo. Então, essa massagem externa. Já na massagem interna, eles indicavam com o polegar. E eles iam pedindo para a paciente para colocar o polegar e trabalhar nas laterais. Então, deslizando do sentido ali de 4 a 1, então, do 4 para o 1, então fazendo o trabalho do semicírculo também, deixa eu mostrar aqui, do 4, reloginho vaginal, então saindo do 4, indo para o 1, saindo do 1, indo para o 4. Depois da lateral direita, onde a gente iria do 8 para o 10, do 10 para o 8. Então, a gente trabalharia esse movimento. Então, fazendo semicírculo na região interna. Depois, com a ajuda do dedo indicador, a paciente iria identificar as áreas mais tensas ali de cada porção desse assoalho pélvico, e eles indicaram que a paciente fosse pressionando cada região dessa para ir relaxando e reduzindo essa tensão. Então, pressionava, auxiliava ali naquele relaxamento e ela ia para outro ponto. Então, tudo isso era explicado para a paciente. E a última técnica que foi orientado para a paciente era uma técnica em pinça. Então, um dedo intracavitário e o outro externo. Então, a paciente apertava até sentir ali o relaxamento e depois ela soltava. Apertava, sentia o relaxamento e depois soltava. Então, eles pediam para ela manter essa posição até o alívio ali daquela tensão ou daquele desconforto.
Depois eu vou comentar mais sobre essa técnica. Essa técnica aqui de pinça, ela deveria ser feita 3 vezes em ambos os lados e trabalhando ali no sentido horário. Então, a paciente começou do ladinho esquerdo e ela ia em sentido horário para o lado direito. Então, ela faria 3 vezes de cada lado. As participantes desse grupo automassagem, elas receberam as informações completas sobre essa técnica, né? Sobre como elas deveriam fazer em casa. E elas deveriam também preencher um diário para verificar que elas estavam cumprindo essas orientações. E elas também foram consultadas semanalmente, ou de forma presencial ou por telefone, para verificar mesmo se elas estavam cumprindo todas essas tarefas. Antes de te falar sobre o grupo massagem, onde o profissional que aplicava, deixa eu comentar com você sobre essas técnicas aqui que eles utilizaram. Eu não gosto de passar muita técnica onde a paciente precise aplicar pressão. O que eu gosto de passar? Eu gosto de passar essa de pressão do centro tendíneo, essa que eles comentaram na entrada do canal vaginal ou de forma externa também, e também esse deslizamento no sentido horário, né? Esse semicírculo, isso eu gosto de passar. Mas o movimento de pinça, onde a paciente deveria manter até parar de sentir um desconforto, eu não gosto de passar porque eu não gosto de fazer com que a paciente sinta dor. Toda vez que ela sente dor, ela aumenta ainda mais a tensão de assoalho pélvico e talvez ela não consiga relaxar. Então, a gente também tem que cuidar dessas técnicas que são muito desconfortáveis para a paciente, onde ela não vai conseguir o benefício que a massagem perineal traz, que é o principal benefício de alongamento, de relaxamento. Então, cuidar com técnicas que serão muito desconfortáveis para a paciente. E essa de pinça, a não ser que eu faça no consultório, eu não vou indicar para a paciente fazer em casa. Então, esse foi o grupo automassagem, onde a paciente que fazia na casa dela 2 vezes na semana por 10 minutos, essas 3 técnicas que foram mencionadas. Já agora, no grupo massagem, a massagem perineal ela foi aplicada por um fisioterapeuta especialista em uroginecologia e obstetrícia. E foi feito um total de 6 a 10 sessões. Então, da 34ª semana até o parto. Igual o que a gente faz por semana. Era aplicado 30 minutos semanalmente. Então, a paciente fez de 6 a 10 sessões, de 34 até o parto, por 30 minutos. A paciente ficava semi-sentada, com as costas contra a maca e as pernas nas pernas da maca. Então, aqui eles usaram uma maca ginecológica. Eu não gosto de usar esse posicionamento, que a paciente não fica tão confortável. O que eu uso no meu consultório é um rolo, onde a paciente vai apoiar os joelhos ali no rolinho e vai ficar bem confortável. A gente vai usar uma posição semi-inclinada também, para que a paciente fique bem confortável durante toda a execução dessa técnica. Eu não uso 30 minutos no consultório, daí eu vou aplicar 2 vezes por semana de menos tempo. Então, uns 15 minutinhos a gente aplica ali e faz 2 vezes. Então, no início da sessão, a gente começa relaxando bem, trabalha com técnicas respiratórias e depois a gente vai para outras técnicas. Nessa massagem com o profissional também era utilizado o lubrificante à base de água e a sequência do tratamento incluía massagem externa com 2 manobras. Primeiro, a drenagem vulvar e o bombeamento do centro tendíneo. A drenagem vulvar, eles colocaram aqui que era uma técnica de aplicação semicircular com 2 ou 3 dedos na região medial em ambos os lados do vestíbulo vaginal. Eram feitos 15 semicírculos, então 2 ou 3 dedos, não gosto de trabalhar com 3 dedos, é desconfortável para a paciente. Então,
2 dedos, então era feito o toque e era trabalhado só na parte mais superficial, fazendo um semicírculo de cada lado. Então, 15 semicírculos de cada lado. 3 séries de 5 repetições e avançando na direção antero-posterior. Então, começava ali nessa parte mais superficial e ia adentrando mais esse canal para englobar toda essa musculatura. Em caso de identificação de edema vulvar, que é muito comum durante essa gestação, poderia ser realizado quantas vezes fosse necessário para que a paciente não ficasse com aquele desconforto do edema vulvar. Essa massagem ela tem esse fator de redução de edema, né? A gente está trabalhando ali a melhora da circulação, não só sanguínea, mas também linfática. Então, quando a tua paciente chega com edema vulvar, a gente pode trabalhar com essa técnica para reduzir esse edema. Então, é uma observação importante desse estudo aqui. E o bombeamento feito lá no períneo também foi feito em pressões rítmicas com 1 ou 2 dedos e foram feitas 3 séries de 5 repetições. Então, apertava o centro tendíneo, soltava. Apertava o centro tendíneo, soltava. E caso fosse identificado edema nessa região ou algum ponto de tensão, seria aumentada essa quantidade de estímulo ali. Então, o fisioterapeuta iria analisar o que era necessário ali para cada paciente. Isso eu achei bem interessante desse estudo aqui, que geralmente se segue um protocolo para todo mundo. Mas aqui não, aqui cada paciente, se viesse com alguma questão, eles iriam trabalhar de forma individualizada dentro das técnicas que eles trouxeram. Já as técnicas intracavitárias foram feitas de 3 formas. Primeiro, a massagem com deslizamento no sentido dos elevadores do ânus. Então, em ambas as paredes laterais era feito o semicírculo descendo de cada lado. Então, aqui foi feito o toque, então, igual a massagem mais externa, era feito um deslizamento no sentido lá da sínfise púbica para baixo. Da sínfise púbica para baixo. Em ambas as paredes, para que a gente trabalhasse de forma harmônica, seguindo o trajeto ali da musculatura dos elevadores do ânus. Então, com o segundo e terceiro dedo, que essa é a técnica que a gente faz bastante no consultório, não só para massagem perineal, mas também para uma paciente que tem aumento de tensão, uma paciente que tem dor genitopélvica. É uma técnica muito utilizada. Foram feitas 3 séries de 5 repetições para cada lado, aumentando caso precisasse ali incluir uma maior quantidade para normalização do tecido. Então, isso tudo está aqui nesse estudo. Segunda forma de aplicação era feito já em pontos gatilhos miofaciais ou em bandas tensas. Então, era feito ali uma aplicação como se fosse uma pressão do dedo em cada ponto desse, em cada ponto reconhecível, para que reduzisse ali aquela dor referida, melhorasse ali o espasmo daquela região, para melhorar o relaxamento. Então, nesses casos, a técnica manual feita foi a inibição por pressão ou a fricção, até a normalização do tecido e desaparecimento dessa sintomatologia associada. Eu não gosto de pressionar. Eu trabalho geralmente com essa fricção ou movimento circular para que a paciente não sinta mais dor ainda e gere mais tensão. Então, quando a gente aperta muito, por exemplo, num ponto gatilho de trapézio, quando eu aperto, a gente acaba tensionando mais ainda. E isso acontece também no assoalho pélvico. Então, cuidar bastante com essa questão. E outra técnica que foi aplicada, então foram 3 técnicas também, foram alongamentos de cada lado desse canal vaginal, nas áreas principais ali que podem ocorrer uma epísio, uma laceração. Então, o alongamento ele foi aplicado em 3 etapas, movendo-se progressivamente de acordo com as sensações que a paciente referia. Então, após a aplicação das técnicas manuais,
foi feito aí a aplicação do Epinô. Então, o balãozinho também foi utilizado aqui. Esse balãozinho, ele foi colocado vazio, depois ele foi inflado lentamente até encontrar a primeira barreira, onde a paciente referia a sensação de alongamento. Ó, e até um adendo bem importante desse estudo. Eles colocaram nunca desconfortável nem doloroso. É bem o que eu me baseio também na minha prática clínica, que eu nunca quero que a paciente sinta dor, sinta desconforto. Eu quero que ela sinta alongamento. E o volume desse balãozinho foi mantido até que a gestante pudesse notar ali uma sensação de que o alongamento diminuísse. Aí sim, esse balãozinho seria inflado novamente até encontrar outra barreira de alongamento. Então aqui um dado bem importante desse estudo foi o respeito aí ao alongamento muscular e não gerar aqui uma sensação dolorosa para a paciente. E eles realizaram essa técnica com balão 3 vezes. Então a paciente parava de sentir o alongamento, eles inchavam ou insuflavam o balãozinho de novo até que ela parasse de perceber. Faziam novamente. Então 3 vezes até que ela ficasse bem relaxada. E por fim foi aplicada uma técnica de terapia manual externa para relaxar também toda a região perineal, de novo com um bombeamento do centro tendíneo. Então, com a primeira falange dos últimos dedos, então eles fizeram essa técnica aqui com bombeamento na região vulvar. Foram aplicados 3 séries de 5 bombeamentos para que gerasse ali um relaxamento da região perineal. Então, foi primeiro feito parte externa, depois o bombeamento do centro tendíneo, depois parte interna, depois foi usado o Epinô e, por último, o bombeamento do centro tendíneo de novo. Então, foi feito toda uma sequência em todas essas pacientes. Então, quando a gente vai pensar em toda essa sequência no consultório, eu tenho que pensar que cada paciente vai reagir de uma forma. Tem paciente que vai sair super bem com o uso do balão, tem paciente que não. Tem paciente que vai sair super bem com o uso de 2 dedos, tem paciente que eu não consigo usar 2 dedos. Então é muito importante que a gente tenha essa individualidade também de cada paciente para que a gente saiba avaliar a necessidade de cada técnica e saiba conduzir de forma adequada cada técnica também. E quais foram os resultados desse estudo? Então, de acordo com os resultados obtidos, a massagem ela foi considerada eficiente na prevenção de trauma perineal. E eles encontraram uma diferença entre a autoaplicação e a massagem realizada por um fisioterapeuta. Olha só, foi encontrada uma prevalência de ruptura perineal de 40% nas mulheres do grupo controle. Então, as mulheres que não fizeram nem a massagem em casa, nem a massagem com fisioterapeuta. 30% no grupo automassagem, então as que foram orientadas para fazer em casa, e 26,6% no grupo massagem realizado por um profissional. Então, eles perceberam que quanto mais próximo o profissional estiver dessa paciente, melhor, porque a técnica vai ser mais efetiva. Querendo ou não, se você já atende, você já enfrentou esse obstáculo, que é fazer com que a tua paciente engaje nessa técnica na casa dela. Porque muitas vezes ela não vai querer fazer. Muitas vezes ela vai achar que é chato, ela vai ter preguiça de fazer, ou às vezes vai sentir algum desconforto, não vai ser legal. Então, quando a paciente tem muita dificuldade de fazer em casa, a gente dá uma intensificada no nosso consultório para que ela consiga ter os benefícios que a massagem pode gerar. Então, é bem importante que a gente leve em conta todos esses aspectos também que a paciente vai nos relatar. Não adianta só falar, tem que fazer e pronto. A tua paciente não vai fazer. Então, a gente precisa trazer para ela os benefícios, explicar para ela as vantagens e explicar que ela só vai ter aqueles benefícios se ela fizer aquela técnica. Ou se a gente poder fazer
mais vezes ali no nosso consultório para ter maior efetividade. Agora, Físio, me conta, esse conteúdo, ele te ajudou na tua prática clínica? E se você quiser aprofundar mais os teus conhecimentos sobre gestação, sobre pós-parto, você não pode perder a Master Físio, que é um evento online e gratuito que vai acontecer dos dias 11 a 17 de março, onde eu vou te ensinar como ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. Na aula 1, eu vou te falar sobre o mercado mais vantajoso para fisioterapeutas no Brasil. Na aula 2, eu vou te explicar como começar a atender gestantes desde o primeiro trimestre, mesmo sem equipamentos. E na aula 3, eu vou te trazer uma aula prática para um atendimento seguro na gestação e no pós-parto. Para você garantir a sua vaga, é só clicar nesse link que está aqui na descrição do vídeo. Clica no link, faz inscrição bonitinho, então vai até o grupo do WhatsApp. E por que é importante estar no grupo do WhatsApp? Porque assim você vai ter certeza que vai receber todas as informações para estar comigo nos dias 11 a 17 de março. Que a gente também vai mandar e-mail. Só que o e-mail, às vezes, você não vai olhar, às vezes vai para a caixinha de spam e você pode perder as aulas por não ter recebido essa informação. Então, entra lá no nosso grupo do WhatsApp para ter certeza que vai receber o link das aulas e poder assistir tudo e poder aplicar no teu consultório. Então, Físio, eu te espero na Master Físio. E se você chegou aqui até o final desse vídeo, já curte ele para eu saber que esse assunto foi relevante para você. E para não perder nada de conteúdo aqui do canal, já aproveita também, já clica nesse sininho, se inscreve aqui no canal, porque assim você recebe em primeira mão todo o conteúdo que entra aqui. E agora, Físio, vai aplicar essa técnica para não esquecer. Então, um grande beijo e bons estudos!